Boa tarde, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caminho da Verdade. Com alegria, nos reunimos virtualmente para reflexões sobre a Boa Nova, agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido. O tema versará sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Às vezes, nós temos a impressão de que buscamos muito e não achamos nada. No entanto, a Boa Nova nos assegura que, se buscarmos com decisão e vontade, nós vamos encontrar. Promessa solene de Jesus no Sermão da Montanha. Quando ele nos deixa escrito ou falado melhor as frases: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. E no item 2, nós temos um outro momento: ajuda-te que o céu te ajudará, outra certeza. Então, quando ele anunciou ajuda-te, ele está nos conclamando que nós devemos fazer a nossa parte, com o máximo empenho, não medindo esforços nem sacrifícios de maneira permanente. Quando ele diz que o céu te ajudará, nós podemos entender céu como as leis divinas, como os benfeitores, como os amigos espirituais, que nos ajudarão na tutela, no esclarecimento, no amparo, na orientação, na sustentação moral. Porque por mais nos empenhemos, nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Todos nós precisamos. Então essas informações nos dão uma grande esperança. Se fizermos bem a nossa parte, seremos auxiliados para sairmos vitoriosos da terra. É apenas uma questão de tempo. E tudo isso nós vamos conseguir com o auxílio da prece. Então, por tempo, nós devemos ampliar os conceitos da reencarnação para compreendermos a época do auxílio, pois às vezes temos pressa em que aconteça e nos esquecemos de que somos espíritos imortais viajando pela eternidade e às vezes a ajuda não vem em uma mesma reencarnação. E como a nossa compreensão não está à altura dos acontecimentos, de acordo com a lei divina, esse conjunto de leis prepara sempre com cuidado o que de melhor pode acontecer para todos nós. E muitas vezes não temos essa compreensão, porque limitada é a nossa capacidade de visão das coisas do mundo espiritual. No item 2, o mestre Lyonês vai nos instruir sobre o ponto de vista da terra. A máxima ajuda-te, o céu te ajudará é o princípio fundamental da lei divina do trabalho, por consequência do progresso, outra lei divina. É ele, progresso, o fruto direto do trabalho, onde colocamos em ação as energias da inteligência. Mas não há socorro sem esforço pessoal, porque não existem milagres. Se não trabalharmos, não desenvolveremos as potencialidades. Quanto mais vezes repetirmos, mais vezes nos aprimoraremos no que fazemos, melhorando os recursos à nossa disposição. Na infância da humanidade,
A inteligência do homem foi usada na busca da alimentação, que é a conservação, na busca dos meios para se defender dos inimigos e se preparar contra as intempéries. O Criador, porém, nos deu o desejo incessante de melhor, e é esse desejo que nos impele para a frente, buscando melhor nossa vida na Terra. E é pelo uso da inteligência que nós vamos descobrir, vamos inventar, aperfeiçoamos as ciências, porque são elas que nos proporcionam o que nos falta. Pelas pesquisas realizadas, a inteligência se expande, o moral se depura, as necessidades físicas sucedem às necessidades espirituais, porque depois do alimento material nós precisamos do alimento espiritual. Por isso Jesus dizia: não, nem só de pão vive o homem. E assim passamos da selvageria para a civilização. Entretanto, o progresso que cada um de nós realiza individualmente durante a vida física é muito pequeno. Como a humanidade poderia progredir sem a reencarnação? Se os espíritos deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo de refazer tudo e reaprender tudo. Não teríamos hoje o progresso relativo que temos e estaríamos ainda na pré-história, uma vez que todo o trabalho estaria sempre recomeçando. Ao contrário, quando o espírito volta com o seu trabalho realizado, adquirido a cada etapa reencarnatória, alguma coisa a mais, acrescenta. Então ele passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então os amigos espirituais nos dizem: se nós tivéssemos sido liberados do trabalho do corpo físico, os nossos membros teriam se atrofiado. Se nós tivéssemos sido liberados do trabalho da inteligência, teríamos permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então a lei de trabalho, ou a lei do trabalho, é uma lei divina que leva à lei do progresso, outra lei natural. Então, com as reencarnações, nós conservamos armazenados os conhecimentos já adquiridos, que são continuadamente aprimorados. Por isso, a divindade fez do trabalho uma necessidade e nos deixou a informação: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, nós somos filhos das nossas obras. Nós teremos dela o mérito e seremos recompensados de acordo com o que tivermos feito. Assim, trabalhando no bem, esvaziaremos nossas mágoas e sorriremos a cada instante, encontrando a alegria de viver. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno, na terra ou no mundo espiritual. Somente assim conseguiremos nos libertar da sombra, porque teremos equilíbrio, teremos entendimento, teremos abnegação, teremos fé racional, tudo construções pessoais. Conseguiremos reprimir e corrigir impulsos inferiores, praticaremos humildade e paciência, e com isso conquistaremos o burilamento espiritual nas mais diversas situações e nos mais variados desafios. Então tudo é questão de começar
de prosseguir e de perseverar. Deus assiste aqueles que se ajudam e não aqueles que ficam estacionados, sem nada fazer para mudar as situações, esperando pelo socorro. Então é preciso colocar todo o nosso esforço no trabalho digno, edificante, em nosso benefício e em benefício do nosso semelhante. Por isso nós devemos utilizar todos os recursos que nós possuímos. Porque os amigos espirituais nos dizem: nós não viemos isentar o homem do trabalho. Nós unicamente mostramos a meta que cumpre ao homem atingir e o caminho que a ele conduz. Essas frases nos dizem: anda e chegarás, toparás com pedras, olha, afasta-as. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Indispensável não esquecer que nós podemos ajudar-nos através do amparo que dispensamos aos outros. Muitas vezes nós imploramos o socorro divino, derrubando os apoios humanos que Deus colocou no nosso caminho para que nos servissem de sustento em momento justo. Então é preciso que nós nos auxiliemos para que os outros nos possam auxiliar. Em nossa condição evolutiva ainda não sabemos controlar a nossa agressividade. As explosões de azedume, as explosões de cólera, não conseguimos suportar a doença que nos atinge, dramatizando os sintomas e com isso perdendo a paz, retirando essa paz do ambiente em que vivemos. Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a nossa inércia, que é positivamente nossa, e exportemos ação, dinamismo, alegria, esperança onde nós estivermos. Quando pedimos a Deus determinado tipo de ajuda, não esqueçamos de que o Criador se manifestará por aqueles com os quais nos cercou a reencarnação. Então, sob o ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei à porta e ela se abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança, com fervor, com humildade e não com arrogância. Porque se fizeres com arrogância, sereis entregue às vossas próprias forças, e mesmo as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Esse é o sentido das palavras do Cristo: buscai e achareis. Os amigos espirituais nos dizem: os planos do amor estarão sempre abertos para atender aos nossos justos pedidos, em quaisquer circunstâncias em que estejamos. Todavia temos a obrigação de pensar, principalmente estudar-nos, para agir no bem e fazer as coisas certas.
As leis divinas estão sempre prontas a efetuarem o máximo em nosso benefício. Entretanto, nada conseguirão fazer por nós se não fizermos pelo menos o mínimo. Aqui é uma informação importantíssima. As leis de Deus estão sempre prontas a efetuar o máximo. E se nós não fizermos pelo menos o mínimo, não conseguirão nos auxiliar. Então nós devemos abraçar o trabalho do bem aos outros com muita alegria, na certeza de que ninguém progride sozinho. Nunca devemos nos entregar ao desânimo, lembrando sempre: cada dia é tempo maravilhoso de trabalhar, e por isso nunca devemos nos confiar à negação. Devemos pautar nossas atividades na terra sobre o amor, amor que exemplificou o mestre Galileu, para contemplarmos felizes a colheita farta a surgir, e que nos enriquecerá de bênçãos o celeiro dos sentimentos para a vida eterna. Então é preciso colocar todo o nosso esforço no trabalho digno, utilizando todos os recursos orgânicos, materiais, intelectuais que possuímos. O amigo espiritual André Luiz, por Chico, nos informa: a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente para cada um de nós. E acima de qualquer angústia ou provação, o tempo e a vida nos responderão com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como nós quisermos. Aí é conosco. Então é um trabalho com vontade, incessantemente, decididamente, porque estamos recompondo, retificando a nossa caminhada, superando as crises com muita coragem, muito valor, fazendo o bem, nunca recuando, nunca se arrependendo e nunca reclamando. Porque eles nos dizem: todo minuto na terra é importante para renovar e redimir. Também é importante porque nos aprimora, e quando nos renova, nos redime, nos aprimora, nos purifica. Então nós não devemos fugir das nossas provas, porque após a vitória sobre os nossos desafios, nós vamos encontrar paz interior, porque estaremos na tranquilidade da consciência. A vida no planeta é necessária a todos para que nós possamos realizar nesse mundo material as funções pedidas e acatadas pela providência, porque nós programamos. É uma das engrenagens da harmonia universal. As atividades desenvolvidas nas funções que nós exercemos ajudam o nosso desenvolvimento, amplia nossa inteligência e com isso facilita o nosso adiantamento moral. Então nós temos uma certeza: a nossa felicidade na vida espiritual é proporcional ao nosso progresso e ao bem que pudermos fazer desinteressadamente no planeta. Então as atividades desenvolvidas nas funções que nós exercemos ajudam o nosso desenvolvimento em todos os aspectos. Por isso nós não devemos nunca nos queixar da nossa atividade, da nossa função, porque todas elas são nobres.
E é nesse momento que encontramos o mestre Galileu nos informando: a felicidade ainda não é daqui, mas é na Terra que nós encontramos os ingredientes para iniciar a tão almejada possibilidade feliz. Porque o mestre apenas nos solicita trabalho, esforço, para que não fiquemos inativos ou preguiçosos. Então esse esforço é para que melhoremos as nossas condições, primeiro as materiais e depois as espirituais, que são as mais importantes. Então é para que nós nos sirvamos da prece segundo o mestre. Porque se nós pedirmos com fé, nós receberemos o que for de real interesse ao nosso progresso espiritual. Se pedirmos coisas que prejudicarão nosso aprimoramento moral, não as receberemos. Todavia, jamais deixaremos de receber o conforto moral e as consolações do plano espiritual. A prece sincera sempre encontra resposta. Então, pela oração, nós mostramos o nosso íntimo, os nossos sentimentos, e o Criador saberá prover as nossas necessidades. Nós estamos sempre recebendo instruções. Então, os amigos espirituais nos dizem: se todos os homens usassem a inteligência conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Porque o homem abusa da inteligência, como de todas as outras possibilidades de trabalho que possui, por misericórdia de Deus. Então nós vamos encontrar exatamente que nós precisamos pensar corretamente, nunca alçar reclamações, porque o nosso esforço conseguirá nos tirar das sombras que, consideradas a nossa pequena e rápida passagem pela terra, teimamos em viver. E aí sim, quando libertos das sombras, das nossas tendências menores, nós poderemos, melhorados e renovados, seguirmos adiante, felizes, porque tivemos coragem, tivemos disposição, confiantes de que o Criador nos sustenta as forças para que nós todos possamos triunfar, saindo dessa possibilidade menor que ora nos encontramos. Pensemos nisso, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Continuemos envoltos na paz do sublime Galileu. Boa tarde.